Bom, senhores, boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos fazer um formato do nosso encontro de homens de uma forma diferente. Eu tive a ideia da gente fazer uma mesa, até às vezes nós estamos nos nossos cultos e às vezes tira o foco aqui, tira o foco ali. E eu sei realmente o quanto que a mesa ela é importante, o quanto que esse encontro de homens ele é importante. Porque aqui nós não jogamos conversa fora, aqui o nosso intuito, a nossa ideia, o nosso coração, ele é impulsionado a literalmente a gente, no Senhor, reassumir o nosso papel na sociedade. De sermos homens com caráter de Cristo, de sermos homens fundamentados por Deus, de sermos os guardiões da verdade, de sermos os homens que ainda vão ou voltarão a se mover por lealdade, por fidelidade, com temor ao Senhor. A terra, hoje o mundo, ele precisa de homens de Deus. Às vezes a gente pensa, não, o mundo está precisando de mais amor, o mundo está precisando, não. Hoje a terra precisa de pessoas que carregam consigo o caráter de Jesus, que carregam consigo os fundamentos de Jesus. Então eu tive esse insight de nós estarmos fazendo uma mesa, estarmos bem próximo na mesa, olhando no olho, tendo essa trocação, para falar sobre alguns assuntos que talvez o nosso cotidiano ele passa a ser despercebido, que é o nosso papel como homem. Hoje nós temos a possibilidade de governar a nossa vida, de conduzir a nossa vida ou de sermos conduzidos. A Bíblia nos conduz, o Cristo nos conduz. Quando a Bíblia ele fala ali através de Jesus, olha, toma a tua cruz e siga-me, é Jesus falando, cara, eu quero conduzir você a um lugar, eu quero refazer você. Eu quero levar você de volta para um lugar que você abandonou, para um lugar que você perdeu, que é um lugar do homem que governa, de um homem que ele domina sobre todas as coisas. Ele não é dominado, mas ele é esse homem de governo, esse homem que sabe o porquê que ele está aqui. Ele sabe literalmente que tudo aquilo que Deus confiou a ele, que tudo aquilo que Deus colocou sobre as mãos dele, ele vai governar sobre aquilo. Ele não vai só ter, mas ele vai governar sobre aquilo. Então o Senhor, ele posicionou o homem nesse lugar. Esse papel não é da mulher. Esse papel é do homem. O homem tem que reassumir esse lugar na sociedade. O homem tem que estar nesse lugar na sociedade. Porque um homem posicionado nesse lugar, ele glorifica o Senhor. Ele exalta o Senhor, sem falar dele. Mas só se posicionando naquilo que o céu o inseriu. Naquilo que o Criador de todas as coisas o inseriu. Simplesmente, esse homem está honrando o Senhor. Então, nessa noite eu quero dar a vocês esse novo método que a gente vai usar. As boas-vindas, sejam bem-vindos a essa mesa. E eu tenho convicções plenas que hoje o céu vai trazer algo muito forte para o nosso coração. Cara, tudo que vem de Deus sem aplicação é só informações. O pouco que vem de Deus aplicando é muito. É sobrenatural. Então, tudo que você ouvir aqui nessa noite, se caber em você, aplica. Traga para dentro de você. Faça isso ser semeado dentro de você, deixa isso florescer, deixa isso criar raiz dentro de você. Amém? Vamos orar, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Pai, nós Te louvamos, ó Pai, por essa mesa, Senhor, que é uma mesa ordinária, que muitos de nós estamos acostumados, Senhor, a estar no local, Te adorando, Te bendizendo. Isso virou rotina, Senhor, de estarmos nos cultos, nas programações. Isso está no nosso cotidiano, Senhor, e isso está no nosso ordinário. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que o ordinário ele é movido por graça, Senhor. Ele é movido por homens que aprendeu o sentido de dar graça pelas mínimas as coisas, como um culto como esse, Senhor. De poder estar aqui, Senhor, porque talvez muitas pessoas nesse exato momento, Senhor, estão internadas num CTI, numa UTI, num hospital. E tudo que eles queriam, Senhor, talvez tudo que eles mais queriam era estar num momento como esse que para nós é normal, é ordinário. Tudo que eles queriam era estar num culto, Senhor. Tudo que eles queriam é estar se movendo novamente em uma sociedade, Senhor. E não podem, Pai. Por isso, Senhor, eu Te dou graça por esse momento. Eu Te dou graça por estar aqui, Senhor, com os meus irmãos. Por estar aqui, Senhor, em um momento de comunhão, Senhor, e poder falar e ouvir ao Teu respeito. E poder estar em um grupo, Senhor, de amigos, de irmãos, de companheiros de labuta, ouvindo, Senhor, do Teu coração, Senhor. Ah, Pai, como eu Te dou graça por esse momento.
Como eu te dou graça, Senhor, por esse simples momento de estarmos nesse lugar adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus, Pai. Como eu te dou graça, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, de estarmos falando de coisas discernentes ao Teu reino, Senhor. Pai, isso abre um portal para o extraordinário, Senhor. Porque homens que entendem, homens que compreendem, homens que se alegram com o ordinário, Senhor, eles são homens aptos a desfrutar do extraordinário, Senhor. Eles são homens, ó Pai, que estão aptos a tocar na Sua glória, Senhor, sem se aproveitar dela, Senhor. Mas eles são aptos, ó Pai, em tocar em Tua glória para serem inundados, porque isso faz parte do relacionamento entre o céu e a terra, Senhor. Então, Pai, nessa simples mesa, nesse simples encontro que nos encontramos em um propósito do Biamém uma vez ao mês, ó Pai, nós Te louvamos por essa simplicidade, por esse momento. Nós Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, como filhos, porque estamos e somos famintos daquilo que vem do Teu coração. Então eu Te peço que nessa noite, Pai, o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, ó Pai, e que diminua eu, e que o Senhor cresça através de mim, ó Pai, e que o Senhor flua nesse lugar como nunca, Senhor. E que o Senhor traga uma palavra de encorajamento ao nosso espírito nessa noite, uma palavra de destino, uma palavra que vai nos sangrar por dentro, Senhor, uma palavra que vai nos cortar por dentro e vai fazer o Cristo se revelar através de nós, ó Pai. E vai fazer o Teu Espírito Santo voltar a ter voz dentro de nós, ó Pai. Nós queremos chegar no mesmo estágio de João. A voz é minha, o clamor é meu, eu só sou a voz daquele do que clama no deserto, Senhor. É nesse nível que nós queremos estar, ó Pai, é sermos uma voz na sociedade, é sermos uma voz no nosso bairro, é sermos uma voz na nossa comunidade local. Só a voz, ó Pai, não o clamor, só a voz, não a mensagem é sua, o clamor é do Senhor, nós só somos o elo de comunicação, Senhor. Então nessa mesa da normalidade, Senhor, nessa mesa da simplicidade, nessa mesa dos famintos, ó Pai, eu Te peço, nos toca com a Sua glória. Nos envolva com a Sua glória e traz para nós essa noite a Sua vontade, nada mais e nada menos do que a Tua vontade. Porque daqui, Senhor, tem homens que estão dispostos a abrir mão de tudo somente para tocar, conhecer e experienciar a Tua vontade, Senhor. Por isso que nessa noite, Pai, nós Te louvamos por essa oportunidade, nós Te louvamos por essa mesa e nós celebramos o Cristo que habita em nós essa noite, Pai. Assim eu oro e assim eu Te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Se você sabe cantar essa canção, louve conosco nessa noite. Sim, Deus. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros, nós Te adoramos, Jesus. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há
na mesa do banquete, na mesa do banquete, tô aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, Xarala mandorro, carala bababa, xerele mandorro, carala mandorro, querele bababa, xe. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós adoramos o teu nome, Yeshua. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre. Tu és o meu caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Meu grande Salvador, só existe um, Ele é único, Ele é digno, Ele é majestoso, seu nome é Jesus. Ele cresça, eu diminua, Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Muitas águas, muitas águas, muitas águas. Eu me sinto seguro. Você é meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro, Como um selo em meu coração. tu és meu tesouro.
pra onde vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde vou sem você? Não sobra nada, Jesus. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar Contigo, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Nós adoramos o teu nome, Jesus. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. pra onde eu irei, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado, mais e mais amável, te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, mais e mais amável, mais desejável, todos te amam. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Sabe, essa canção deveria ser a nossa missão. E onde eu vou, eu te levo comigo. Nós precisamos voltar, gente, como homens, como filhos, como pessoas que se movem por fé, no caminho de fé. Nós deveríamos voltar a caminhar segundo a vontade de Jesus, segundo os caminhos de Jesus. Nós somos uma geração de que não buscamos mais Deus pela sua essência. Nós somos uma geração que cultua as nossas necessidades, sabe? O que nos atrai a estar num lugar desse é um casamento, é uma porta de emprego, é um milagre, é uma bênção. E o Cristo já saiu do centro desse lugar há muito tempo. São dias que o Espírito Santo está voltando a deliberar esse lugar da igreja. Que a igreja ela vai voltar a cultuar o Cristo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você se conscientizar disso. Quando eu nos conscientizarmos disso. Nós somos uma geração que caminhamos atrás de avivamento. Avivamento não é atraído, ele é gerado. Avivamento é vida, cara. E muitas das vezes nós não temos uma vida avivada. Porque necessidade não aviva ninguém. O que aviva o homem é Jesus. O que acende o homem é o Cristo. Jesus ele fala nas Sagradas Escrituras, ora, sem mim, nada vocês poderão fazer. E o homem nunca terá nada se do céu não for lhe dado. E hoje nós temos uma geração
de pessoas que se reúnem para cultuar as suas necessidades. E talvez você nunca se preocupou, nunca parou para se perguntar por quê. Por que quando nós lemos a Bíblia, a gente vê a Bíblia refletindo várias coisas sobrenaturais, paralítico levantando, cego vendo, morto ressuscitando? Por que isso não acontece mais? Porque naqueles cenários, Jesus era o centro. Jesus era a pregação. Hoje nós somos uma geração de pastores que estamos em cima do palco pregando aceitação. Não se prega mais salvação. Hoje nós estamos querendo achar um jeito para aceitar o pecador. Vem para cá, continua pecando aí, cara, tá tudo certo. Só vem adorar, é pela graça. E com isso nós não cultuamos mais o Cristo da Bíblia. E com isso Jesus Cristo, cada dia mais, ele está sendo apagado na igreja que é dele. Num lugar que ele deveria receber adoração, nós então estamos entregando essa adoração para alguém. Por isso do Biamém, cara, seja homem, velho. Antes de você querer ser um homem de Deus, ser usado por Deus, seja homem. Tenha caráter. Se não tem, cria caráter. Seja digno. Seja digno de ao menos dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor com dignidade. Não como um covarde, mas com dignidade. Que primeiro eu sou homem. Existe uma fala de um questionador da Bíblia chamado Jó, que quando Deus, ele aparece para Jó, a primeira coisa que Deus fala com ele, Deus fala assim, cinge os teus lombos. Mas não é de qualquer jeito não. Quando a Bíblia fala de cingir os lombos, ela está dizendo, fique-te de pé. Cinge os teus lombos como homem. É como um homem, cara, seja homem, porque o nível da conversa aqui vai elevar. Sabe, eu acho que nós deveríamos buscar esse lugar de volta no Senhor, de ser homem. De não sermos mais assolados pelo nosso medo, de não sermos mais assolados pelas nossas mazelas, de não sermos mais assolados pelas nossas prisões, mas ser homem e enfrentar esses lugares, ser homem e enfrentar esses cenários, ser homem e ver aonde Deus nos conduziu, em que localidade o Senhor nos conduziu. É exatamente nesse ponto de partida que eu vou iniciar, como homem, que carrega consigo princípios, valores. Como homem, quando ele entra dentro da tua casa, tem uma esposa louvando ele. Quando o homem, quando ele volta para o centro da tua família, tem os seus filhos aplaudindo ele, porque ele tem honra. Ele é celebrado na sua casa, porque ele é um homem. Ele é especial. Sabe? Eu quero ler uma palavra com vocês aqui para a gente entrar nesse lugar. É uma palavra muito rica, cara, que muitos de nós não desejamos mais isso. E talvez a gente não... Nós falamos um pouco sobre isso no último Biamém, e talvez falar, pastor, mas essa palavra não é para mim. Não, essa palavra é para quem quer andar perto de Jesus. Essa é uma palavra para quem quer caminhar num nível mais acima. De homens que querem caminhar próximo de Jesus. Essa palavra está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ouvindo, Thiagão? Meu parceiro do vôlei. Nós fizemos o nome lá, né? Não fizemos feio não. Fizemos feio não, botamos para lascar. Essa palavra está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. E essa palavra tem uma associação, cara, assim, muito poderosa. Porque, gente, se vocês forem ter a percepção de realmente quem é Deus, tudo que Deus faz está conectado. Nós pensamos que Deus, ele é um Deus que vai se mover no parcial. Não. Deus, ele se move em fundamentos. Deus, ele se move em princípios. Deus, ele se move em valores. Nós queremos pegar coisas boas de Deus, aquilo que cabe a nós e trazermos para nós. Não, não é sobre isso. Tudo que Deus faz para a eternidade. Deus não se move sobre necessidades. Tudo que Deus faz, toda a movimentação de Deus para com a terra é sobre a eternidade. Quem se move na naturalidade, quem se move nos seus terrenos somos nós. Deus não. Tudo que Deus vai deliberar sobre a tua vida, tudo que Deus vai deliberar num culto como esse, num momento de oração, tudo que Deus delibera sobre a terra é sobre a eternidade.
Porque tudo que Deus faz é eterno, seu João. Então nós temos que ter esse coração de voltar a nos mover para a eternidade. De voltar a ter essa mentalidade de um homem que ele não vai ter aqui os seus 70, seus 80 anos, mas de um homem que quando essa vida se findar, ela se inicia na eternidade, porque ele já está se movendo sobre isso. Se você for entender a oração do Pai Nosso, quando Jesus ele fala assim, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Como é no céu. E qual é a oração? Venha até nós o teu reino. A Bíblia fala que o reino do Senhor ele é perpétuo e eterno. Então quando Jesus está dizendo para mim e para você, olha, que a oração do Pai Nosso nos linka esse lugar de nós proclamarmos, venha o teu reino, é sobre a eternidade, cara. É trazer a eternidade para esse local. A Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse não consiga discernir ela. Ela está aí. Agora nós temos que nos mover nesse cenário, nós temos que nos mover nesse lugar, nós temos que nos mover com esse coração, como? Caminhando perto do Senhor, desfrutando da vida que está no Cristo. E quando eu olho 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia vai começar dizendo assim no verso 1, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. E o que é o sentido da palavra? É o logos. É uma palavra proferida. O original do grego dessa palavra é o logos. É uma palavra proferida por uma voz viva, que incorpora uma concepção ou uma ideia. O que um Deus disse, os ditos de Deus, os decretos de Deus, as ordens de Deus para com o homem. Então isso é o logos, isso é a palavra. Deus, quando ele vai começar a terra, a primeira coisa que ele profetiza, a primeira coisa que ele proclama sobre a terra é: e haja luz. Que luz é essa? Se os fundamentares da terra, o que clareia o sol, o dia é o sol, o que clareia a noite é a lua e as estrelas, ele só criou no quarto dia. Então que palavra é essa? Que luz é essa? Haja luz, que Deus está liberando logo de início. Haja luz. Os salmistas ele vai declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz está associada com aquilo que Deus fala. Então fiel é a palavra. O que é a palavra? A palavra é aquilo que vai fazer com que eu me mantenha na luz. E lâmpada para os meus caminhos. É alguém que não vai cair em abismo. É alguém que não vai andar sobre as trevas. Por quê? Porque ele está sendo conduzido pela palavra. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo fiel é a palavra, ele está dizendo, cara, tem clareza aí. Tem vida aí. Tem luz. Em toda palavra que sai da boca de Deus tem vida. Em toda palavra que sai da boca de Deus tem luz. Esses homens que andam pela palavra, eles não se confundem, cara. Eles nunca são confundidos. As estruturas deles são inabaláveis. Esses homens, no momento do furacão, o bicho pegando, porque fiel é a palavra. Quem falou a palavra é fiel para cumprir. No olho do furacão, esses homens estão proclamando: eu sei em quem, não em que. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor, ele é vivo. Ele está comigo. Quem eu temerei? Fiel é a palavra, amigo. Fiel é a palavra. De quem saiu a palavra tem fidelidade. De quem lançou a palavra tem verdade. Quem lançou a palavra tem vida. Então esse homem começa dizendo: fiel é a palavra. Aí ele começa dizendo: se alguém deseja, se alguém aspira, se alguém tem o desejo pelo episcopado, excelente coisa esse almeja. Se alguém que deseja se mover em coisas que o céu está se movendo, se alguém deseja caminhar nesses lugares, se existe um homem que o coração dele é pulsionado a isso, a se mover nos cenários que o céu está deliberando, excelente coisa esse homem almeja. Cara, vou dar um baile, nós tomamos um baile das nossas mulheres, porque o elo forte das casas dentro da igreja não são os homens, amigo, não são os homens, são as mulheres. As mulheres dão um baile na gente. Se você for ver nas igrejas, vai fazer pesquisa, 90% do movimento das igrejas eles são movidos por mulheres. Cadê os homens? Cadê os homens? Porque nós não desejamos isso aqui. Afinal de contas, nós estamos muito ocupados. Afinal de contas, nós estamos com a nossa vida muito atolada. E o nosso trabalho, os nossos dilemas, o que eles fizeram com a gente? Eles nos roubaram desse lugar.
Amigo, eu vou repetir, fiel é a palavra. Nós queremos e oramos para Deus se mover na nossa vida. Senhor, abre a porta lá, abre o contrato. Senhor, faça assim, eu venho se mover na minha vida. Enquanto, do lado de cá, nós não desejamos nos mover na vida de Deus. Nós não desejamos andar nesses lugares. Nosso coração não queima para isso aqui. Nosso coração não queima por vidas. O nosso coração não queima por aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, cara. Na rua da tua casa, Deus tem um projeto para a rua da tua casa, você sabia? E onde que você entra nele? Eu vou falar da tua parentela, eu vou falar da tua casa, eu vou falar dos seus tios, eu vou falar dos seus primos, eu vou falar dos seus amigos. Deus tem um plano para cada uma dessas pessoas, você sabia disso? E a pergunta que eu te faço, onde é que você entra nisso? Por que você tem orado nesses dias? Por que você tem clamado nesses dias? Por que vocês têm chorado nesses dias? Sei, amigo, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. E a palavra fiel, ela está dizendo, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa ele está almejando. Você tem noção, cara, que quer caminhar perto de Deus? Você tem noção, os senhores têm noção do que vocês estão participando de algo que Deus está deliberando, meu amigo. Você tem noção do que é isso? Vocês têm noção da vida que há nisso? Desculpa, cara, as coisas superficiais tomaram a gente. Enquanto as coisas superficiais nos tomam, a gente está perdendo as sobrenaturais. Porque se o nosso tempo está ocupado com coisas superficiais, qual é o momento que nós iremos tocar no sobrenatural? Qual é o momento que a gente vai ter o momento de ser ativado? Qual é o momento? É agora. O verso 2 ele está dizendo, e aqui começa a complicar. O verso 1 ele está dizendo, olha, excelente coisa. Nossa, vocês não têm noção do que vocês estão desejando, vocês não têm noção do que é isso. Excelente coisa vocês estão desejando. E por que a gente não deseja? Porque vem o verso 2. E o verso 2 está dizendo, porém é necessário. Portanto é necessário que esse seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sobre disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará esse das coisas de Deus? Como que irá se mover nesses lugares sobrenaturais? Isso aqui, cara, já é uma grande resistência, sabe? Para que muitos homens não entrem nesse lugar. Para que nós não venhamos desejar esses ambientes. Muitos de nós não queremos passar por esse processo. Muitos de nós não queremos romper com esses lugares. E com isso, cara, nosso tempo está passando, a nossa vida está passando. Ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, na maioria das vezes nós estamos nos afastando dele. Sabe, quando Deus ele vai criar a humanidade, ele olha para um homem chamado Adão e diz, Adão, eu tenho uma missão para você, cara. Domine sobre todas as coisas. Eu estou colocando você nesse lugar, um lugar de perfeição, um lugar que eu criei, um lugar que eu ordenei a bênção, um lugar que eu criei para você ser frutífero. Eu estou colocando você nesse lugar, cara, e eu estou trazendo você a esse ambiente para governar. Eu coloco você nesse lugar por cabeça e não por cauda. Domine sobre tudo, cara. Vai lá, faz teu nome. O homem que Deus colocou para domínio, ele agora é dominado pela procrastinação, pelo medo, pela vergonha, pelo pecado.
Se você for ler Gálatas capítulo 5, o último fruto do Espírito é um fruto chamado de domínio próprio. O homem que Deus colocou, o homem que Deus instituiu, Wellington, para dominar sobre todas as coisas, hoje ele não consegue ter nem o seu próprio domínio. Hoje ele não consegue nem dominar as suas emoções. Hoje ele é dominado por uma chama de trevas. O medo, o orgulho, a soberba, a procrastinação, a prepotência. Porque ele já não tem mais o domínio de si mesmo. Cara, o homem que não sabe se dominar, o homem que não tem o domínio de si, esse homem é um prisioneiro, meu irmão. Você pensa que quando Deus ele olha para o Wesley, quando ele olha para o Márcio, ele olha para o João, tu pensa que Deus vê o quê? Deus ele continua olhando para mim, ele continua olhando para você, ele continua olhando para nós, ele ainda continua com o seu plano. Eu criei vocês para dominar sobre todas as coisas, meu irmão. Eu criei vocês para dominar sobre a tempestade, dominar sobre o dia mau, dominar sobre o dia mau, dominar sobre a adversidade, dominar sobre as trevas. Deus continua do mesmo jeito, isso não foi revogado, cara. Deus não desconstruiu isso. Quem perdeu esse lugar foi Deus. Jesus foi lá e devolveu a gente para esse lugar. Jesus foi lá e inseriu a gente para esse lugar de novo. Agora olha o que Jesus está dizendo. Ele começa dizendo, fiel é a palavra, o homem que deseja episcopado, o homem que deseja cuidar das coisas de Deus, o homem que deseja se envolver naquilo que o céu está deliberando, naquilo que Deus está orquestrando. Excelente obra, excelente coisa, esse homem está almejando. Só que existem pré-requisitos para isso, existem fundamentos para isso, existe uma identidade sobre isso, existem coisas que você vai ter que lutar contra você mesmo, para você abrir mão disso, para você sair dessas prisões. Eu vou te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, até que você caminhe nesse lugar de excelência, até que você comece a guerrear contra essas coisas, até que você comece a lutar contra essas coisas, até que você comece a começar ou voltar de novo a governar a sua vida, a ter o controle das suas emoções, a ter o controle da tua mente. E sabe onde é que isso vai parar? Dentro da nossa casa. Ele termina dizendo, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Tudo que Deus delibera, cara, está muito bem fundamentado, está conectado. Muitos de nós, cara, temos hoje uma família, a maioria de nós aqui somos casados. Ou se você não é casado ainda, já vou te ensinar alguns princípios aqui nessa noite. Cara, Deus não te dá esposa, Deus não te dá uma família para você ter, cara. Muitos de nós temos. Só é o máximo que a gente consegue chegar na nossa família, é isso. Eu sou casado. Tenho. Só. Mas Deus nos deu um casamento para nós termos. Deus nos deu uma família para cuidar. Deus nos deu um filho para dar destino. Deus não colocou uma esposa sobre os meus cuidados, simplesmente para mim chegar aqui, eu sou casado, eu tenho uma esposa. Não. O papel do Wesley na sua casa, na sua família, é cuidar da sua casa. Quando Deus ele traz o homem à existência antes dele trazer a mulher, Deus ele vai dar ordem a esse homem, ele vai dizer, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu vou te dar uma missão. E a tua missão, você vai cultivar sobre o jardim e você vai proteger. O papel que Deus deu para o homem, o único papel que Deus deu para Adão foi exatamente esse. Cultive. Você sabe o que é cultivo? É você plantar. Deus aqui começa a ensinar a Adão, Deus aqui ele começa a nos ensinar na tua palavra que tudo aquilo que eu semeio vai ser aquilo que eu vou comer do fruto. Tudo aquilo que eu semeio vai ser aquilo que vai me alimentar. Aquilo que eu estou semeando, eu vou fazer com que aquilo seja o meu alimento. Eu vou me alimentar daquilo. Então, quando eu olho para Deus dizendo para Adão, Adão, o sentido da vida é esse, ó. É para frente. Planta aqui. Mas todas as vezes que você plantar isso aqui, Adão, o dia que você começar a entender sobre o amor, plante ele. Só que, por favor, não plante o amor e deixa de qualquer jeito, não. Plante e proteja. O dia que você começar a decidir a orar, a entrar em oração, comece a orar. Mas, por favor, proteja.
Muitos de nós aqui, gente, muitos de nós que estamos aqui, já começamos, já entramos nesses lugares, a gente já até tentou algumas coisas disso, a gente já até se moveu em alguns lugares nesses ambientes, mas a gente não protegeu. Por isso que hoje você já não é mais um homem de oração. Por isso que hoje você já não é mais um homem que ama a palavra. Por isso que hoje vim para a igreja, meu Deus do céu. Estar num culto, meu Deus do céu, é um parto. Estar, Marcelinho, num ambiente de glória, meu Deus do céu, é uma dificuldade. E quando vem, não consegue nem se manter acordado. Acaba o culto, ele já pensa, caramba, o culto já acabou. O que o pastor pregou mesmo? Você vinha até você vem. Mas você não protege. Você não consegue assimilar. Você entra num culto, mas você não sai com sementes. Você não sai frutífero. Você não sai como quem sonha. Você sai pensando no miojo que você vai comer quando chegar em casa. Você não sai voando. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque não existe um elo de proteção. Não existe um elo de cuidado. Hoje você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos e você não protege. Você não tem um tempo de qualidade com a sua esposa, você talvez não tenha um tempo de qualidade com os seus filhos. Deus não deu você para ter. Deus deu para você proteger. Como, pastor, que eu entro nesses lugares? Nós temos que começar a entender, gente, que todo lugar que não existe governo, existe omissão. E Deus não delibera sobre os omissos. Deus, ele delibera sobre os homens de governo. Deus, ele delibera sobre os homens que protegem. Muitas pessoas pensam, gente, que a autoridade vem por uma plataforma. A autoridade não vem por plataforma, a autoridade vem por submissão. Tudo isso é um elo de plantação, de colheita e proteção. Tudo isso é um elo de plantação, colheita e proteção. Então, quando eu olho Deus dizendo grandes coisas, grande obra almeja, excelente coisa está almejando, são homens que estão dispostos a renunciar a todas essas coisas que nós lemos, a renunciar a esses cenários para caminhar perto de Deus. Esses homens, eles vão ter uma família, esses homens, eles terão a sua casa, esses homens trarão para a tua casa proteção, esses homens trarão para a tua casa luz, esses homens trarão para a tua casa provisão. Porque esses homens não estão tendo famílias, esses homens não têm esposa para ter. Esses homens têm uma casa para cuidar. Esses homens têm uma esposa para amar, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Esses homens vão gerar filhos, não é gerar filhos para dizer que tem. Esses homens, eles vão gerar filhos para dar a esses filhos destino, para fazer Jesus queimar no coração deles. Para transmitir o seu coração, para transmitir a sua vida. Eu coloquei aqui todo lugar em que não existe governo, esse lugar está tomado por omissão. E toda omissão vai gerar em nós raízes de sofrimentos. Por isso que muitas das vezes as nossas esposas, elas estão em lugares que elas não deveriam estar, isso é cansativo, cara. Por isso que às vezes você olha para a tua esposa, pô, não te entendo, cara, os caras não te entendem, eu saio de um jeito, você está de outra. É porque geralmente essa mulher está sobrecarregada. É porque talvez geralmente essa mulher está fazendo muita coisa que quem deveria estar fazendo é você. Por quê? Porque você é omisso. Porque você é um procrastinador. Porque você não está posicionado nesse lugar que o céu te inseriu. Então todo homem que deseja casar, ele tem que entender que esse homem precisa estar posicionado. Que o dia que Deus der uma mulher para ele, Deus não vai dar para ele fazer sexo com ela. Deus vai para transar com ela, eu vou transar todo dia. Não. Deus vai me dar uma esposa e eu vou cuidar dela. Eu vou amar ela como Cristo amou a igreja. E nós vamos ser tão sobrenaturais. Nós seremos tão sobrenaturais que nós seremos um. Nós vamos ter filhos, porque um dos maiores elos linkados pela ciência entre um homem e uma mulher ser um é quando esse homem e essa mulher geram filhos. Porque eu não sei se você sabe, quando você gera uma criança, o teu DNA da tua esposa, eles estão lá naquela criança. Ali vocês são um. E vocês vão olhar para aquele cara, nosso papel agora não é ter para ter, é ter para dar destino.
Isso vai ser uma voz da nossa nação. Meu filho vai ser chapado, meu filho vai ser incendiado, meu filho vai ser um mensageiro, meu filho vai carregar algo que ninguém na terra carrega. Eu vou me encarregar disso. Eu vou fundamentar ele, eu vou trazer princípios para ele, eu vou trazer valores para ele. Eu vou fazer o meu filho amar tanto Jesus, porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Sabe, nós não preocupamos com isso. Sabe o que a gente se preocupa nos nossos filhos? É trazer brinquedo, cara. É quando a tua esposa quer trocar um diálogo com você e você fala, mas tá te faltando alguma coisa? Eu tô saindo para trabalhar, eu tô trazendo pão. O que te falta, mulher? Falta marido. Falta um esposo. Falta um companheiro. Falta alguém que vai ouvir, que vai entender, que vai captar. Sabe? A gente não se fala mais isso nas igrejas, cara. Sabe por que eu fiz o Biamém? Sabe de onde é que nasceu o Biamém? Das denúncias dessa casa. De mulheres que me procuravam chorando. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Não, pastor, mas você está te batendo? Não, pastor, não é nada disso, pastor, não é nada disso, não é nada disso. Pastor, não tenho marido. Não falta nada pra gente, pastor, não falta nada. Mas, pastor, não tenho marido, meus filhos não têm um pai. É um cara que simplesmente tem uma família para ter. Homens que caminham perto de Deus, cara. Esses homens estão caminhando bem nesses lugares. Esses homens, eles são governantes da sua própria casa. Esses homens, eles deliberam sobre a tua família. Esses homens, eles mantêm a sua casa, o seu ninho, o seu lugar seguro, o seu porto seguro, o seu refúgio seguro, bem governado. Por quê? Porque esses homens estão caminhando perto de Deus, cara. Esses homens estão sendo ministrados pelo próprio Deus. Então o que nos falta nesses cenários? Governo. O que nos falta nesses lugares? Governo. Aí, existem muitas coisas que não estão fluindo dentro da nossa casa, sabe por quê? Porque quem está decidindo são as nossas esposas. Eu conheço rapaz, eu já fiz gabinete. Com vontade de dar de marretada, de cotovelada no crânio. De chegar no gabinete, tá um casal, o marido da mulher, o marido, fala aí, amor, fala aí. Pô, meu irmão, dá vontade de dar um jab. Você vira homem, meu irmão. Pelo amor de Deus, a tua esposa vai ter que falar por você, meu irmão. Lembra quando você era pequeno, você ia na consulta lá do médico, e a sua mãe fala, mãe, fala aí, mãe, não sei o que. Aí a mãe fala, porque ele tá sentindo. Fala, pelo amor de Deus. Aí tu tá olhando no gabinete e a mulher falando e o cara calado, e daqui a pouco você olha, meu amigo. É isso aí. Você trouxe a tua esposa ou tua mãe, meu irmão? É óbvio que você vai ver que essa mulher não tem um protetor. É óbvio. É óbvio que falta alguma coisa aí, meu irmão. É óbvio. O Biamém nasceu disso, cara. De denúncias. Eu falei, Deus, eu não sou esse cara, mas me prepara. Vambora, me dá uma palavra sobre isso. Aí eu comecei a olhar pra minha casa. Eu tava conversando com ele ali, fazia tempo que a gente não se via. Ele falou, pastor, como é que surgiu a situação do Biamém? Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, você é muito doido. O senhor fala umas coisas assim, que olha para algumas coisas assim, às vezes o cara fala, esse pastor é muito doido, esse cara fica falando essas coisas. O homem não gosta de ouvir essas coisas não, pastor. Eu falei, mas alguém tem que falar. E Deus colocou isso sobre o meu cuidado. Aí ele estava perguntando, né, como é que surgiu isso? Eu falei, cara, um dia, quando eu comecei com essas crises, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover alguma coisa, eu preciso movimentar essa casa em algum lugar. E o Espírito Santo falou para mim assim, olha para a tua casa. E cara, quando eu olhei para minha casa, você pensa que eu olhei para minha casa como um modelo? Eu olhei para minha casa, eu encontrei na minha casa muita omissão. Eu olhei para minha casa, eu encontrei na minha casa muitos lugares que eu deixei desprotegido por causa da igreja. Muitos lugares. Muitos. Marcelo é testemunha, a gente é vizinho. Eu amo esse cara. E ele vê lá, a gente desce com as crianças, eu fico no time, né, Marcelo? Às vezes a gente tá podre de cansado. Ele me ajuda muito, tá me ajudando muito nisso aí. E a gente vai jogar bola com os moleques. Eu e ele. Cara, tem dia que não dá. Eu já sei como que eu vou acordar no outro dia machucado, moído. Só que é uma alegria, né, Marcelo? A gente pensa que é só sobre nós. Se fosse sobre nós, cara, por favor, não tem filho. Não tem filho, não tenha filho. Se você só pensa, não tenha filho, cara. Mas eu cheguei cansado do trabalho. Pois é, vai ter filho na tua casa esperando. Hoje eu saí daqui 5 horas da tarde.
Eu tinha que estar aqui 6h30. Aí o Luca olhou pra mim e falou assim, pai, eu fiquei com o senhor aqui, tardezinha, dá pra gente jogar 15 minutinhos, não? Criança, meu irmão. É criança. Então assim, a gente não olha pra nossa volta, pro nosso envolto, a gente olha pros nossos filhos, a gente não olha, cara, onde é que eu tô sendo omisso? Sabe por que nós temos dificuldade de andar perto de Deus? Porque a nossa casa é o reflexo do nosso altar. Como que eu vou caminhar na presença de Deus reprovado, cara? Como? Como que eu vou me posicionar diante de um Deus grande, santo, reto, fiel, leal? E orar a um Deus leal e olhar para mim e ter a percepção que eu não estou sendo leal nem à minha casa. Como que eu vou desejar ser um ministro? Como que eu vou desejar ser um pregador? Como eu vou desejar carregar uma unção? Como? Me explica, impossível! Não tem como! O que Deus te deu, cara? O que Deus colocou na tua mão? Ele deu para você cuidar. E Ele deu porque Ele confia em você. Porque Ele acredita em você. Se Ele colocou uma esposa ao teu lado, Ele falou, cuida dela. Porque eu sei que você é capaz disso. Cara, a gente não pode ser omisso nesse lugar. A gente não pode carregar esse peso de omissão. A gente tem que olhar para nossa casa, a gente tem que olhar para os nossos filhos, a gente tem que olhar para nossa família com um coração. Deus me deu, agora eu tenho. Eu não só tenho para ter, eu tenho para cuidar. Eu tenho para proteger. Isso me habilita. Cara, sabe o que me habilita? Ser um pastor de igreja. Todas as vezes, vocês podem reparar, todas as minhas esposas sempre sentam na frente. Eu falo para ela, eu quero que você sente na frente. Porque todas as vezes que eu estou ministrando aqui, eu olho aqui para baixo, tem uma esposa me habilitando. Você pode ministrar isso. Os meus filhos estão aqui me habilitando. Você pode pregar isso. Porque você é isso. Eu me tornei isso. Eu não era isso. Existem coisas que eu ainda não consegui encaixar como rotina. Quando dá, eu faço. Mas teria que ser feito todos os dias. Uma delas é ter devocional com os meus filhos. Meus filhos todos os dias estão debruçados sobre a Bíblia. E o que me dói é que na maioria das vezes, se é de manhã, eu não consigo estar com eles. Mas chega à noite, a gente troca figurinha. E aí, o que você leu? Cara, pai. Aí vem o menorzinho, pai, a minha história é mais legal. Isso me dói porque eu queria estar com eles. Mas não posso. Mas pelo menos eles estão queimando. Pelo menos eles estão se divertindo lendo a Bíblia. Quinta-feira eu botei o Luiz para ministrar. O Luiz deve estar chegando aí. Tava mal. Muito mal. Eu vim ministrar, descancelei todo, tinha gabinete, cancelei tudo. Parei no West Door ali, era uma sinusite braba. Fui pra casa, cara. Minha esposa no quarto lendo livro, os meus filhos no quarto, tinha acabado de fazer os deveres, tava no videogame, fui lá, fiz uma pipoca. Botei todo mundo na sala, cara, a gente vai ver um filme. Aí vi um filme, Maze Runner, não sei se é o nome desse, não, é um filme, Maze Runner, sei lá. Meus filhos escolheram. E eu olhei meu filho dizer para mim, poxa pai, fazia tanto tempo que a gente não fazia isso. Omissão. Denúncia. Denúncia. Mais uma... Quem te habilita é a tua casa, cara. O que te habilita diante de Deus é as suas atitudes. Se você for ver Gênesis capítulo 2, verso 4, 5, Deus ele vai dizer a seguinte coisa: não caiu chuva do céu, não caiu orvalho sobre a terra, porque a terra não podia gerar. Por que, Deus, que a terra não pode estar tudo pronto? Ele vai dizer, porque o homem ainda não está posicionado para cuidar. Isso para mim revela o caráter de Deus. É Deus dizendo, eu não vou fazer que nada venha a ser gerado, se não tiver ninguém para cuidar. Existem muitas coisas que você pede Deus. Sabe aquele versozinho? Pedir, mas pediu mal. É porque Deus sabe que se Ele te der, você não vai cuidar. É porque Ele sabe que você não está posicionado para cuidar disso. Ele sabe que o teu coração não está disponível para cuidar. Existem muitas coisas que a gente pede para Deus, que se Deus der, Ele nos perde. Porque a gente não vai ter governo sobre essas coisas. A gente não vai ter domínio sobre essas coisas. Essas coisas vão nos dominar. Principalmente dinheiro. Dinheiro e mulher, como diz Racionais, está sempre envolvido, meu amigo.
Sempre envolvido. São as mulheres que tiram a gente da igreja. É o dinheiro que faz a gente sumir da igreja. Afinal de contas, eu estou ganhando dinheiro, estou trabalhando. E glória a Deus, aleluia, Deus. E glória a Deus. E continua. O que era para você estar governando, hoje te governa. Nós temos um homem caído, um Adão caído, governado pelo medo, afastado de Deus. Já não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Porque agora esse homem ele é governado por circunstâncias. Esse homem foi omisso em muitos lugares, e um dia esse homem ouviu seus filhos: vão aonde, meus filhos? Pai, a gente vai cultuar o Senhor. E mal sabia Adão que naquele dia, naquele culto ia haver um homicídio, que o teu filho ia matar o teu irmão, que um irmão ia matar o outro. Tudo por causa de um culto. Sabe onde é que é isso? Omissão. Homens omissos gerarão raízes de sofrimento. Não adianta, cara, a gente construir na omissão. E quando a gente olhar para toda a nossa construção, a gente encontrar fundamentos de sofrimento. Encontrar uma vida toda desgraçada. Uma vida que você se cansou dela. Sabe por que a gente cansa da vida? Porque a gente não tem mais domínio sobre ela. A gente não tem da nossa vida o governo. E quando a gente não tem mais o governo da nossa vida, isso nos cansa. A ponto da gente querer desistir. A ponto da gente querer mais viver. A ponto da gente estar num lugar perdido e falar: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E talvez Deus olharia para você e falava: se você tivesse me ouvido desde o começo, tu não estaria onde você está. A tua vida não estaria do jeito que está. O que nos falta, cara, não é oração. A oração não resolve tudo. É mais atitude. É mais posicionamento. É mais direcionamento. Deus então nos deu uma família, Deus nos deu um ministério, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu dinheiro. Tudo que Deus te deu, que você acha que foi Deus te deu, Deus não deu você para ter. Deus deu para você cuidar e proteger. Às vezes, cara, a proteção está em nós deixarmos algumas coisas da terra e abraçarmos algumas coisas da eternidade. Eu já falei aqui: pastor, eu não consigo prosperar. Pastor, eu não consigo enriquecer. Você está buscando riqueza onde? Você está buscando prosperidade onde? Não é em Deus, pastor. Você quer buscar prosperidade em Deus? Então, antes de você buscar prosperidade, busca arrependimento. Tudo que você for buscar em Deus, não começa indo diretamente por aquilo que você busca. Começa indo pelo arrependimento. Começa indo se arrependendo. Deus, ele fala: olha, se tu me ouvires e se tu me obedeceres, então tu vai comer o melhor dessa terra. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Somente se você ouvir e me obedecer. E todas as vezes que um homem ouve Deus e obedece, ele está caindo em um lugar de arrependimento. Ele está fazendo techuvá. Ele está fazendo o caminho de volta para casa. Porque para ele ouvir Deus e seguir o que Deus está falando, ele vai ter que abrir mão do seu direcionamento. Ele vai ter que abrir mão da sua vida. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas para viver a vida de Deus. Então, quando a gente entra nesse lugar, nós temos que ter a percepção: tudo que Deus está nos dando, tudo aquilo que nós temos semeado, tudo aquilo que nós temos colocado diante de Deus em oração, estamos vivendo, Deus nos deu para que a gente continue cultivando e para que a gente continue protegendo. Você sabe de onde é que vem a palavra cultivo? Culto. Você sabe o que é um culto, meu amigo? Culto, cultivo e cultura. Isso tudo está linkado. Não é o meu cultivo que faz o meu culto. É o meu culto que faz o meu cultivo. Não é o meu cultivo que faz a minha cultura que faz o meu culto. Não, é o meu culto que faz o meu cultivo e que faz com que eu me mova em uma cultura. Culto é aquilo que está relacionado entre você e Deus. Isso é culto. Culto me posiciona a cultivar. O meu cultivo, aquilo que eu semeio, aquilo que eu colho do meu cultivo, vai trazer para mim uma cultura, vai trazer para mim uma filosofia de vida. E onde é que começou isso? Num culto. Onde é que começou isso? Num coração arrependido. Onde é que começou isso? Num homem que decidiu abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Homens que desejam a vontade de Deus, irmão, pode anotar, esses homens estão desejando episcopado. Você quer ver? Eu faço um teste para vocês na igreja. Quando eu converso com o meu pai, eu conversava com os meus avós antigamente, eu me lembro que na minha época de jovem na igreja tinha um monte de jovenzinho na minha idade que ia tudo para a igreja de terno e gravata porque eles queriam ser pastor. Nossas brincadeiras era pegar pau de janela, que antigamente eram os pauzinhos que fechavam a janela. Você lembra dessa época? Que tinha os pauzinhos que... Vocês lembram dessa época, né, Diego? Tu é dessa antiga também, né, Diego? Já é tiozão, né?
Era os pauzinhos da janela, a gente pegava aqueles pauzinhos e a gente brincava de igreja. Agora eu prego. Não, agora você vai ser o demônio, eu vou expulsar o demônio de você. Essa nossa brincadeira. Agora você vai ser curado, eu vou te curar. A gente orava. Hoje, chegava nas igrejas, o que tu quer ser? Eu quero ser presbítero. Outro presbítero é cargo baixo, eu quero ser pastor. Pergunta aí na igreja, aí, quem deseja ser alguma coisa dentro da igreja. Pergunta em qualquer igreja aí para um jovem, cara, você quer ser o quê? Eu quero ser nada. Pergunta a alguém que quer ser presbítero na igreja. Apóstolo, pastor. Se achar, meu irmão, proteja que você achou um tesouro. Ninguém quer mais isso. Porque nós não desejamos mais essas coisas. Tu acha que existe governo nisso, cara? Tu acha que um homem desse, ele tem a deliberação de bênção sobre a vida dele? Se eu amo Jesus, cara, eu vou amar o que Jesus ama. O que Jesus mais ama são pessoas. O que Jesus mais ama são homens que estão disponíveis para o reino dele. Excelente coisa esses homens estão almejando. Excelente vida esses homens eles vão desfrutar. Então Deus me fez homem, Deus ele nos fez homem. E eu tenho uma escolha de conduzir a minha vida. Eu tenho a escolha, eu posso sair daqui e agora eu vou conduzir minha vida, pastor. Eu tenho essa escolha, cara. Você tem essa escolha. Nós temos a escolha de conduzir a nossa vida ou de sermos conduzidos. A escolha é nossa. Se você está decidindo, cara, a ter um relacionamento real com Deus, pergunte para Deus, Deus, eu sou casado com a Maria, eu tenho 3 filhos com a Maria, eu tenho a minha empresa, Senhor, eu quero que o Senhor me fale, como é que eu anjo nesses lugares? Eu vou abrir a Bíblia, eu vou mergulhar, eu quero que o Senhor fale para mim como que eu tenho que me portar nesses lugares. Isso é um homem que caminha com Deus. Ele não vai orar para Deus e vai falar, Senhor, lá pega a Maria, Senhor, cala aquela boca dela, porque é uma mulher que fala. Não. Senhor, lá na empresa, o Senhor faz um reboliço. Não, não é você que fala para Deus. É você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha casa? Me fala que eu quero te ouvir. Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha empresa? Me fala, Senhor. O Senhor quer que eu faça um culto? O Senhor quer que eu oro? O Senhor quer que eu faça o quê? O que o Senhor quer que eu faça? Me fala, me conduz. Eu preciso ser conduzido. Isso é um homem que caminha com Deus. Cara, a Bíblia fala que o véu se rasgou. E agora nós seremos conduzidos ao novo. Repita-se comigo, ao novo. E viva o caminho. Se é novo, tu não conhece, cara. Como que você quer caminhar com Deus dizendo que Deus tem que fazer se é novo? Fui pra Tailândia, meu irmão. Fiquei lá jogando. Meu irmão, tu vai pra uma cultura diferente, tu aprende que tu não sabe nada. Fui almoçar na casa do meu treinador. Assim, sentado no chão, daqui a pouco a esposa dele falou um negócio lá, ele foi dar um tapão na cara dela, eu já me levantei, mas não faz isso não, isso aqui é norma, nem entra, isso aqui é cultural, não entra. E você sabe bater na mulher, rapaz, tu é maluco, rapaz? Que conversa é essa? Aí o treinador me olhando, esse cara é maluco, rapaz, esse cara é doido, não é normal, cultura. Cultura. Teve uma briga lá no hotel que a gente estava jogando lá, a polícia falou, vai prender todo mundo. Vai não, a polícia chega, quem está brigando, eles colocam o dono ninguém se mexe, sai no soco. Quem ganhar está resolvido o problema. A polícia fica vigiando para ninguém entrar. Isso é a cultura. Falei, que país louco é esse? Como é que você vai se mover num lugar que você desconhece? Aí falava assim, o dia que você estiver em qualquer lugar, meu amigo, se o rei passar, porque lá tinha um rei, se você não ajoelhar, tu é preso. Então, quando o rei passar, se joga no chão. Daqui a pouco eu vejo qualquer um, vai será que o rei está passando, gente? É cultura. Quando a Bíblia está falando que é novo, tu não sabe nada desse caminho, cara. Como é que você quer ficar falando que Deus tem que fazer? Você está sendo conduzido? Se é Ele que está conduzindo a sua vida, você não tem que falar o que Ele tem que fazer. Você tem que perguntar o que Ele está para fazer. Você é um homem de Deus. Então nós temos que decidir se nós iremos conduzir a nossa vida ou se nós iremos ser conduzidos. Eu preciso aprender, cara, nós precisamos aprender que homens de governo, ele não carrega a sua cruz sendo uma vítima. Ele carrega a sua cruz sendo homem. Sabe, o vitimismo. Não há progresso no vitimismo. Ah, não tive pai. Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Não, cara, não. Por isso que eu falo, antes de nós sermos homens de Deus, nós temos que aprender a ser homens. Talvez é difícil você ouvir isso de um moleque como eu. De um menino talvez mais novo que você. Mas eu não falo isso
Como homem, eu falo isso como homem de Deus. Eu falo isso de uma linhagem espiritual para a sua vida, que antes de nós queremos ser homens de Deus, nós temos que aprender a sermos homens. A olhar para a nossa vida, olhar para... Sabe por que nós nos portamos como vítima, cara? Eu vou falar para vocês. Porque existe muitos lugares da nossa vida que não tem governo, tem omissão. E nesses lugares a omissão faz vítima. Isso é fato. Isso é fato. O medo, omissão. Omissão de quê, pastor? De você não encará-lo. Você é omisso a ele. Então, se você tem medo, ele te governa. E todo homem medroso, ele vai se caminhar como vítima. Ah, o senhor não sabe o trauma, pastor. O senhor não sabe o que aconteceu. O senhor... Realmente, e vai ser prisioneiro disso até quando? Até quando isso vai te dominar? Até quando isso vai governar você? Até quando? Não, eu não vou ser mais omisso, eu vou encarar o medo de frente. Eu não vou ser mais omisso, eu vou chamar o pecado pelo nome. Às vezes chega a pessoa no meu gabinete aqui que vem com a história, eu falo, cara, me conta a tua história. Pastor, não é nada normal, é assim, não, meu irmão, eu quero ouvir o normal, me conta o normal. Se você veio aqui, tu não é maluco, você é normal, que você tá fazendo o que aqui? Tá perdendo meu tempo e fazendo perder o teu. O cara começa a me contar a história, eu falo, cara, tu acha isso normal? Você acha que isso que você tá me contando é algo normal? Chama o teu erro pelo nome, cara. O senhor não consegue. Não, pastor, mas eu não sou isso. Não, você é. Não fantasia, você é exatamente isso. Não se iluda. Chama pelo nome, porque quando você começar a chamar pelo nome, você vai trazer para perto. E quando você vai trazer para perto, você vai enfrentar isso aí, cara. Tu não vai ser prisioneiro disso aí. Você não vai ser cativo disso aí. Você vai sair disso. Começa a chamar pelo nome. Começa a enxergar o que você se tornou, cara. O que você se tornou? O que você se tornou? Para e pensa. Reflita, seja homem nesse lugar. Pastor, por que você faz isso? Porque é aí que começa a libertação. Quando você já não é mais uma vítima. Porque não existe progresso no vitimismo. Existe progresso quando você começa a enfrentar as suas mazelas. Existe progresso quando você não tem um pai. Você talvez é o filho de um pai órfão. E você fala assim, eu vou fazer do Senhor meu pai. Me ensina o que é paternidade. Não, eu não sou mais uma vítima desse lugar, cara. Eu estou me libertando desse lugar. O Senhor está me fazendo nesse lugar. Então nós não podemos ter a nossa vida governada pelo medo, nós não podemos ter a nossa vida governada pelo pecado, nós não podemos ter a nossa vida governada pelas nossas mazelas, nós não podemos ter a nossa vida governada pelo nosso passado. Nós temos que começar a ter a nossa vida governada por Cristo. Governada pelo autor e o consumador da nossa fé, governada por um Deus que quando olhou para a gente, Ele olhou e disse, imagem e semelhança, domine sobre tudo. Esse é o nosso lugar. Como que a gente vai acessar esse homem? Em Deus. Ouvindo Deus. Lendo a palavra. Debruçando o nosso tempo na palavra. Às vezes eu pego homens, eu uso a experiência disso. Às vezes eu estou no gabinete, eu pego um, o Henrique também já participou muito disso. A gente pega homem, 20 anos de igreja, presbítero. Abre a Bíblia aí, irmão. Abre a Bíblia, Filemão. O cara não acha a Bíblia, não acha Filemão. A gente brinca, eu estou brincando com você. Não tem Filemão na Bíblia. Eu sabia. Triste. E um homem desse está sendo na plataforma ensinando. O quê? Pregando o quê? Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Nós temos que começar a olhar a nossa vida e começar a ver e enxergar a nossa vida, uma vida governada por Jesus. O homem que vai voltar a amar a Bíblia. O homem que vai meditar na Bíblia todo dia. Ah, pastor, eu não tenho tempo para isso, então ache. Ache tempo para isso. Gaste tempo para isso. Invista tempo nisso. Que você vai começar a ver Deus se aproximar de você, cara. Você vai começar a viver experiências extraordinárias com Deus. Porque afinal de contas agora você vai dizer para Deus, Deus, eu estou tendo tempo para o Senhor. É pesado ouvir isso, né? Homens que vão dizer para Deus, agora eu estou tendo tempo para o Senhor. Agora eu vou ter tempo, Senhor, 5 minutos para meditar na Bíblia. E nós dobramos o nosso joelho e pedimos a esse Deus o mundo. Enquanto falamos, Senhor, a gente não quer a tua presença, a gente só quer o que o Senhor pode nos dar. Real. A gente precisa começar a aprender a ser homem, cara. A começar a enxergar, eu não sou nem digno, nem merecedor de nada disso. Então não é digno nem de eu fazer esse tipo de pedido.
Como homem, eu não quero pedir para o Senhor me abençoar. Como homem, porque agora eu estou sendo homem, eu quero pedir ao Senhor, me transforma. Me tira da pornografia, me tira da prostituição, me tira da mentira, me tira de tudo isso. Como homem, eu sei que é isso que eu preciso disso. Esse é o meu momento, eu preciso exatamente disso. Então, como homem, eu estou aqui, Senhor, me perdoa. Como homem. Não seja vítima, cara, não carregue a tua cruz como uma vítima. Não carregue a sua cruz como um senso de loucura. É sanidade, cara. É discernimento. É discernir que todas as vezes que você dobra o seu joelho para orar, você está diante de um Deus que é santo. De um Deus que é puro. De um Deus que trouxe você essa existência não para você ser dominado pelo pecado, mas um Deus que trouxe você essa existência para você ser sal, ser luz, ser a imagem e a semelhança dele nesse lugar. Essa responsabilidade o Senhor, Ele confiou a nós. Adão, na sua queda, ele teve medo. A partir desse medo, ele é dominado por ele. Nesse lugar, ele é levado cativo. Ele se esconde de Deus. E cria-se nele um espírito de omissão. Você lembra quando Deus pergunta a Adão, por acaso, você fez o que eu falei para você não fazer? Ele olha para Deus e fala, sim, Senhor. Mas a culpa não é minha, não. A culpa é sua, porque quem me deu essa doida aí foi o Senhor, estava bem. A omissão começa aqui. A culpa é dela. Omitiu. Achou que se deu bem. Deus vai à mulher e fala, por que tu fez isso? A mulher olha para Adão, se ele fez, eu vou fazer a mesma coisa. Foi eu também não, filha, foi a culpa da serpente. A omissão, ela continua no nosso meio. Aí a gente começa a carregar a nossa cruz como vítima. Não, porque lá atrás. Não, mas lá atrás. Só que diante de nós está um Cristo. Iago, esse Cristo olha pra gente, essa pegadinha não cola, porque em mim, novas são todas as coisas. Você que quer continuar caminhando como uma vítima, porque em mim, as coisas velhas, deixa lá. Agora tudo se faz novo em mim. É uma nova mente, é um novo governo, é um novo coração, é um novo posicionamento. É santidade, é altar, é ser cheio do Espírito Santo. Então assim, cara, nós temos que começar a olhar a nossa vida com o ângulo de Deus, com os olhos de Deus. Com fome, com sede, com intensidade. Eu coloquei aqui, a rebeldia, presta atenção nisso aqui. A rebeldia é a integridade corrompida. Quando a nossa integridade ela começa a se corromper, nasce o homem rebelde. Nasce o homem que agora ele vai se rebelar contra tudo, ele vai se rebelar contra todos, ele vai ser o justiceiro do negócio. Por quê? Porque é rebeldia tentando esconder de nós uma integridade que foi corrompida. E quando a nossa integridade ela começa a ser corrompida, a gente começa a se tornar o justiceiro. A gente já não anda mais na justiça de Jesus. Cara, quando Jesus faz justiça na cruz, Ele não faz justiça matando ninguém. A justiça que nos justificou não foi através de um Cristo que morreu matando. Não, foi através de um Cristo que morreu amando. Ele não matou ninguém, Ele deu a sua vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Por quê? Para fazer justiça. Por trazer um novo nível de justiça ao mundo. Não tem corrupção nesse Jesus. Tem um Cristo que nos ensina que justiça se faz amando. Que justiça se faz fazendo aquilo que é certo. E cara, esse lugar só está em Jesus. O que nós mais temos no seio da igreja? Principalmente nos homens. Homens com caráter corrompido. Todo homem com caráter corrompido, ele esconde as suas mazelas. Todo homem. Caráter corrompido, ele quer se tornar um justiceiro. Aí sabe aquele lance? Antes de você falar do cisco do teu irmão, tu já enxergou a trave que está no teu, meu amigo? Tu quer fazer justiça ao teu irmão, tu ainda não chegou que tu é pior que ele? Vai repensar, cara. Vai repensar.
Corra para Cristo, corra para a vida que Jesus está instaurando para você. Eu coloquei aqui: os rebeldes destroem, mas os homens com Cristo, eles geram vida. Os rebeldes fazem justiça, os homens com Cristo, eles amam, eles perdoam. Eles têm um senso de justiça que está na pessoa de Jesus. Eles têm um senso de justiça que literalmente eles carregam de Jesus. Existem algumas pessoas que falam: pastor, o que esse cara está fazendo aqui ainda, pastor? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. Cara, ama ele. Tu não está vendo o que esse cara está fazendo? Você não vai fazer nada mal, eu já estou fazendo. O quê? Eu estou amando ele. Porque Jesus faz o mesmo comigo. Quando eu traio ele, quando eu nego ele, o que ele decide? Me fulminar? Não. Ele continua me amando. Ele continua me amando. Ele continua acreditando em mim. Então eu começo a perdoar na mesma medida que eu estou sendo perdoado. Eu já não amo mais na minha medida, cara. Eu começo a amar na medida de Jesus. Porque se não for por ele, cara, já tinha uns aqui que já tinha dado até uma banda. Mas não é sobre nós. É sobre Jesus. Nele está essa configuração. Nele está essa vida. E pra gente fechar, eu coloquei que não existe um estereótipo para sermos homens. Existe um fundamento. Não é ser tatuadão, fortão, baixinho, pá, jiu-jiteiro. Não. Não é criar um estereótipo. Não é ser skinhead. Não é um estereótipo que faz um homem de verdade. O que faz um homem de verdade são fundamentos. O que faz o homem de verdade é a sua casa, a sua família. O que faz o homem de verdade é o altar. O que faz o homem de verdade é o quanto de temor que ele carrega diante de Jesus. Isso fundamenta um homem de verdade. Uma certa feita, eu tinha um amigo, não sei se vocês vão lembrar dele, o Josafá, jogou no Fluminense, fez dupla de ataque com o Romário, jogou no Flamengo, jogou no Curitiba, a gente morava junto. A gente foi jogar um futebol num sítio e no meio do futebol ele jogava no Curitiba e teve mão pra cá, mão pra lá, e o menino sem querer relou a mão na cara dele, ele deu um soco na cara do menino. O menino era bem maior do que ele. E eu falei: vai dar merda. Aí Josafá já saiu assim, todo mundo saiu. Aí o menino com a boca sangrando, ele olhou pra ele e falou pra ele bem assim: você pensa que eu vou brigar com você? Jamais. Só que eu vou te dar um recado. Deus vai te cobrar por isso. Eu vi Josafá em 5 noites sem dormir. Falar: nego, aquela fala daquele moleque tá na minha cabeça, aquela fala daquele menino tá na minha cabeça, aquela fala daquele menino tá na minha cabeça, aquela fala daquele menino, Deus vai te cobrar. Porque, cara, eu não tô conseguindo dormir. Eu falei assim: cara, ora e peça perdão para ele. Essa atitude desse menino nunca mais eu esqueci. Não é sobre mim, cara, eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, mas o Deus que eu sirvo, ele vai te cobrar. Porque tá cuidando de mim. Você não sabe o que você fez, mas você acabou de tocar na noiva de Jesus. E eu vi Josafá sem dormir. Sem dormir, ele não dormia. Sono sumia. E só fluiu quando ele orou. Não procurou o menino, que ele não quis coisar, mas conseguiu lá falar por telefone, pediu perdão, acertou, ele voltou a dormir. Precisa de um senso de justiça fora disso? Não. Porque eu não sou justiceiro. Eu tenho um Cristo que me justifica. A uns, justiça, a outros, juízo. Quem causou o dano, juízo. Quem está no ônus, justiça. Nós temos que começar a decidir na presença de Deus quem nós seremos. Nós temos que começar a olhar para a nossa vida diante do Senhor e começarmos a ter um posicionamento. Quem nós seremos? O que nós estamos fazendo dentro de uma igreja? Quanto tempo você está dentro da igreja? Quanto tempo você diz que você é um cristão? Quanto tempo? Tu tem um governo da sua vida, cara? Você tem um governo das suas emoções? Você tem um domínio próprio?
Você consegue olhar para isso aqui? Você não vai me ter e acabou, tá tudo bem. E não me incomoda que você tenha. Isso não é para mim. Isso é se dominar. Você é um homem que consegue dobrar os seus joelhos diante do Senhor e reconhecer os seus erros? Ou você é aquele homem que ora, Senhor, perdoa os meus pecados por gesto, por palavras? Como é que é mais, Wellington? Tem uma fala já pronta, né? Que você faz o pecado no varejo, mas quer confessar no atacado. Não, ou você é aquele homem que dobra o seu joelho e fala, pai, eu pequei contra ti. Hoje lá no trabalho, eu olhei aquela menina e, Senhor, meu olhar não foi bom. Não foi bom, Senhor, eu tive maldade. A maldade, ela tentou ressurgir dentro de mim. Eu desejei aquela mulher. Isso é um homem que tem um domínio, cara. Ele não é perfeito, porque Deus não procura os perfeitos. Deus procura os sinceros. Os homens que no final do dia, no começo do dia, dizem, Senhor, só a sua vontade, hein? Mais nada. Sai de manhã só querendo a vontade. Chega de noite, presta conta. Senhor, menti. Hoje eu menti. Eu preciso acertar isso diante do Senhor. Porque isso não vai me dominar. Isso não vai me governar. O que é isso? Isso é um homem que tem o domínio da sua vida. Nós como homens, cara, e aqui é um convite para homens. Nós precisamos voltar para esse lugar. Todos nós que estamos aqui, todos nós carregamos um pouco disso. Isso está, na nossa natureza caída. Está entranhado dentro de nós. Existe uma oração que Jesus ele vai fazer no Getsemane no final dos seus dias, que ele vai dizer algo muito pontual sobre isso. Que ele vai dizer, na realidade, o Espírito está pronto. Está pronto é um elo de transição. Eu busquei, eu orei, me posicionei que tá pronto, cara, vambora, tô pronto, bora! Mas ele vai afirmar, mas a carne ela é fraca. Não importa o quanto eu oro, não importa o quanto eu santifico, não importa o quanto eu leio, não importa quanto perto de Jesus eu estou. A carne é fraca. Ele experienciou isso. Ele dá esse diagnóstico. Então nós temos que entender que nós já temos conosco algo condenado e que tem muita força a nos afastar do Senhor. Que é a nossa carne. A carne deseja as coisas da carne. E o Espírito deseja a coisa do Espírito. Se você for ler Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que um se opõe ao outro. É como se a carne acordasse de manhã e falasse, hoje o Espírito você não ora e eu vou fazer de tudo para você não orar. Você não vai ler a Bíblia. Não vai. Você quer ver uma coisa, cara? Pega isso aqui. Quem aqui já começou a orar e dormiu? 2 minutos. Levanta a mão. Vamos fazer a experiência. Senhor meu Deus, meu Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dormiu. Quem aqui já leu a Bíblia, 2, 3 capítulos, depois de ler, nem lembra o que leu? Da onde é que você acha que é isso aí, irmão? Tu é doido, é? Vou ler o de Mateus capítulo 1 ao 5, leu do 5 ali. Aí acabou, o que eu li? Só eu que vivi isso, irmão? Hoje, graças a Deus, eu consegui romper com isso, não vivo mais isso. Graças a Deus. Mas eu já vivi isso. Para pensar, meu. É que o teu espírito está tentando se conectar e a alma está dizendo, não. Ela até deixa você ler, mas ela não deixa você se conectar. Ela deixa você orar, mas ela não deixa você se conectar. Está orando, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco você está conversando com você, meu. Aí amanhã eu vou ter que acordar cedo, pagar o boleto. Estava orando, amigo. Do nada está numa conversa muito louca consigo mesmo. Isso é a alma se opondo contra o Espírito. Aí Deus ele olha pra gente nesse cenário, sabe o que ele fala? Você nenhum domínio de si mesmo você tem. Sabe aquele lance da alma louvar? A minha alma bendita. Oh, meu amigo. Você é um homem que está no controle, você é um homem de governo. Tudo que há em mim, tudo! Porque o governo é o Senhor. Sabe aquela fala de Davi? Por que tu estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Cala-te. Aquieta-te. Eu consegui chegar a essa fala de Davi como o espírito dele tomando, dizendo, alma, a partir de hoje aqui você não fala. Eu estou no comando. Ainda hoje, você vai ver, alma, as maravilhas do meu Deus. Isso é um homem que encontrou esse lugar de domínio, esse lugar de governo.
Sabe quando que você e eu nos tornaremos esses homens? Quando você sair da omissão. Quando você olhar para os seus boletos e começar a pagar um por um. Quando você olhar para a tua vida e ver o lugar que você está aprisionado. Você é um mentiroso, você não paga o que você compra. Você é um prostituto, você se masturba, você vê pornografia, você deseja mulher na rua. E para você isso está tudo bem, é normal, você está dentro de uma igreja adorando. Eu tenho a notícia para te dar, não está bem. Você não está bem, você está dentro de uma igreja adorando, mas você está aprisionado nas garras de Satanás. A tua casa vai sofrer esse dano. Os seus filhos sofrerão esse dano. A sua prole vai sofrer isso. Sabe por que nós estamos aqui? Você não está aqui para ouvir uma palavra de sucesso. Você está aqui para ouvir uma palavra de fundamento. Você está aqui para ouvir uma palavra que vai levar você para perto de Jesus. Então nós nunca iremos nos aproximar da coisa de Deus, como te pode estar dizendo. Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Homens que voltarão a desejar o episcopado. Homens que desejarão voltar a caminhar perto do Senhor. Esses homens, eles não estão mais negociando com o pecado. Esses homens, eles não se dão mais ao vinho. Esses homens, eles não andam mais embriagados. Esses homens, eles andam sobre a sobriedade. Eles estão sóbrios. Eles estão vigilantes. Eles estão vigiando e também orando. Eles são homens de espírito ativado. Esses homens são homens que são tocados pelo fogo. Esses homens são os dispenseiros do céu na terra. Esses homens, eles estão desejando as coisas do Senhor. Posso fazer uma autoanálise, um exame com vocês nessa noite? Se você não consegue desejar nada do que o céu está orquestrando, eu tenho uma notícia para te dar. Você está aprisionado, meu amigo. É impossível você querer morar com o Senhor na eternidade se você não ama o que Ele ama. É impossível. É impossível. Então a minha oração é para que os homens aprisionados, os homens de mentes aprisionadas, nós que estamos nesse lugar, aprisionados nesse lugar, é que a gente comece a orar nesse lugar. Não por nada, mas orar para que o Senhor venha te transformar. Orar para que o Senhor venha mudar a sua mente. Orar para que você venha voltar a ter uma vida conduzida no Espírito. Uma vida de um homem centrado no Senhor. E que vai sentar à sua mesa e vai estar disposto, disponível e pronto para comer do prato do dia. Homens que vão se satisfazer, Senhor, eu estou pronto para experimentar aquilo que o Senhor quer me dar. Eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para viver nada mais e nada menos do que a tua vontade. E quando o Senhor olhar para você, Ele vai enxergar um homem cheio de vontades. Ele vai chegar um homem arrebentado, aprisionado, carregando a cruz como uma vítima. Ele vai olhar para você e junto com o Espírito Santo, quem é esse ser? Ele veio para te convencer que você está errado. Ele veio para te convencer do pecado, da justiça. Junto com o Espírito Santo, Ele vai convencer você literalmente que você está errado. Ele vai fazer você abrir mão da tua vontade, cara. Para você viver a vontade de Deus. Só tem uma forma disso acontecer, amigo. Deus te desconstruindo. Não é sobre restauração. Vaso quebrado não se restaura. Vaso quebrado vai terminar de ser quebrado. Para que venha a ser feito um vaso novo de novo. Eu estou falando de vaso quebrado. Vaso rachado. Não de vaso sujo, empoeirado. Vaso sujo, empoeirado é restaurado. Quebrado, não. Porque todo vaso quebrado, que é restaurado, ele é remendado. Então que nesse momento, cara, foi o momento que o Senhor nos trouxe aqui. O Biamém é para isso, cara. É uma palavra como essa. Se você quiser continuar vindo, se você é Nutelinha, não venha, meu amigo. Isso aqui é para rasgar o verbo. Hoje foi até calmo, né? Foi calmo. Mas isso aqui é literalmente para chamar você para a realidade. E fazer com que você volte a ter a consciência de que existem muitas coisas que você está trazendo para a presença de Deus que já era para você ter abandonado. Muitos pecados que era para você ter abandonado. Eu já fui um cara, velho, aprisionado na pornografia. Eu fui esse cara. Futebol é isso, cara.
Eu já tive num quarto com 12 mulheres em uma orgia. Eu e mais 4. Essa era a minha vida. A minha geladeira não tinha grade. Todas as grades da minha geladeira não tinha. Era cerveja até o talo. Eu acordava pela manhã para treinar, nem escovar os dentes eu escovava. Eu abria uma cerveja e tomava. Eu já vivi essas prisões. Hoje, quando a minha esposa... Eu tô com a minha esposa desde 2003. Eu olho para ela e falo, cara, que mulher que o Senhor me deu. Que esposa, que mulher. Porque minha esposa viveu tudo isso comigo. As traições. E ela fala, até hoje às vezes a gente conversa, ela fala, enquanto você ia pro pagode, eu sabia que estava no pagode, eu estava com o meu joelho dobrado, orando ao Senhor pela sua vida. Quando você estava me traindo na zona de Curitiba, eu estava com o meu joelho dobrado, orando por você. E hoje eu olho pra minha vida, cara, isso não fala mais comigo, Marcelo. Isso não me atinge mais. O que eu enxergo? Eu fui um aprisionado. Hoje o diabo não me aprisiona mais. Porque hoje eu sou escravo de Jesus, meu. Eu sou escravo das orelhas furadas, eu fui comprado. E quem foi comprado não se vende. Se eu pudesse te dar um conselho, meu conselho seria, macho, para de barganhar com o pecado. Para de tocar em coisas ilícitas. Para de querer tirar a verdade da mentira. Eva e Adão cometeram esse mesmo erro. Eles tentaram arrancar o bem do mal. Ninguém arranca o bem do mal, porque isso não existe. Mal é mal e bem é bem. Minha oração é que o Espírito Santo traga luz à tua consciência. E que você consiga se ver como que Deus te vê. Um homem completamente aprisionado pelo pecado. Adora, oferta, dizima, está na igreja, mas está aprisionado. E Jesus, ele me garante, fiel é a palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Minha oração não é para Deus te abençoar. Não, esse estágio é lá na frente. Minha oração aqui no BME é que Deus te liberte dos lugares de omissão que a tua vida hoje tem alguns fundamentos fundamentados. Que Deus arranque você da omissão. Que Deus te arranque você da procrastinação. Que Deus te arranque você desse lugar de carregar a sua cruz como uma vítima. Mas que o Espírito Santo consiga posicionar você primeiro como homem. A liberdade não está, cara, em você omitir. A liberdade começa a ser gerada quando você começa a se denunciar. Maldito homem que eu sou. Você sabe quem eu sou? Vou te falar assim, ó. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse cara sou eu. E onde eu denuncio, Deus libera cura. Deus libera saúde, Deus libera vida e perdão. Nessa noite nós estamos aqui com um propósito. Minha oração é que Deus revele você para você mesmo. É que Deus talvez faça você enxergar que até hoje você carregou tua cruz como uma vítima. Que até hoje você foi omisso. Que tudo que Deus te deu hoje você tem para ter. Você não tem para cuidar e nem para proteger. E quando você reconhecer isso e começar a se posicionar isso, tudo que Deus te deu, tudo o que Deus te deu, você vai cuidar e proteger. A minha casa, ela tem um hábito. Eu deito no mesmo sofá todo dia eu deito nesse sofá. Ou eu, a minha esposa, falo assim, eu sou tão feliz por esse sofá, Jesus, obrigado. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque eu não quero sair desse lugar. De agradecer, de ser grato a Deus. Sabe, de ter essa troca com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa casa, obrigado por essas ovelhas. Todos os dias eu agradeço. Todos os dias. Por quê? Porque quando você começa a resolver os seus conflitos pecaminosos, você vai ter que se relacionar com Deus de alguma maneira, cara. Quando você sai do lugar de pedir, eu não peço. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Você sabe quando que a minha vida começou a andar? Eu já preguei isso aqui, já teve gente aqui dentro que me questionou. Pastor, não vejo assim.
Viva a tua vida então. Tava falando com o Léo de manhã. Hoje eu recebi uma ligação, Henrique. 30 mil reais de salário, quer? Tava falando com o Léo de manhã. Me ofereceu uns 30 mil reais de salário. Sabe qual foi a minha resposta? Vou continuar na mesa do meu Senhor. Eu estou comendo daquilo que está pronto. Eu estou satisfeito demais. Quando eu larguei bola, perdi tudo. Eu estava comendo pão que o diabo amassou com a bunda. 1 ano. Quem comprava os biscoitos do meu filho e os todinhos do meu filho era meu pai. Aquilo para mim era uma... O cara que tinha tudo, largou bola para seguir Jesus, mas não se libertou. Fui pregar numa igreja, ele falou, se o senhor quer me humilhar, então o senhor me humilha, o senhor vai me humilhar, me humilha. Pregando, o fogo desceu, irmão, aquele negócio, Marcelo, acabou o culto, o pastor, ei, Maria levantou a mão. Nunca me esqueça disso, irmão. Já contei isso aqui para vocês. Pastor, eu queria dar um comunicado, lá em casa tem uma geladeira velha para doar, pastor. Eu não deixei nem a mulher, eu falei, me dá para mim, que eu não tenho geladeira em casa. Todo mundo me olhando. Você pregou isso? O pastor me olhou assim, todo mundo falou, eu pensando, eu firmão. E eu pensando, se eu não quer me humilhar, então o senhor vai me humilhar, me humilha. Geladeira. Acordava de manhã, parecia que tinha um rio fluindo dela. Sabe? Nessa luta, acho que o Henrique sabe dessa história, eu recebi um e-mail, meu antigo treinador foi jogar com o João Paulo, que jogou no Paraná, a gente jogou junto. João Paulo foi jogar no time da 2ª divisão, meu antigo treinador assumiu, trocaram figurinha, acabou, é isso aqui. Chegou e-mail, $10 mil de salário. 1 ano eu paralelo disso, Henrique, né? Dobrei meu jeito e falei, você é fiel demais, obrigado. Aí minha esposa olhou para mim e falou, você tem certeza que foi Deus? Mas você tem que orar mais. Deus não tirou você da bola para devolver você para ela. Me frustrei, meu irmão, me frustrei. Eu parei de pedir. Quando eu parei de pedir, eu comecei a ganhar. Hoje, o que chega de mim, de proposta, já ganhei 2 carros, e o negócio está chegando. Bebê, pastor, tem uma ligação. É assim, irmão, é assim. Eu não gasto mais tempo pedindo. Pastor, quando eu não peço, o que eu faço? Eu agradeço. Esse é o meu relacionamento com o Senhor. Eu aprendi esse lugar de agradecer. Só de agradecer. Hoje, cara, a minha oração diante do Senhor e diante de Deus não é uma simples oração, é uma oração de arrependimento. Eu acredito que todos nós precisamos nos arrepender. Quanto tempo faz que você está afastado de uma igreja? Quanto tempo faz que você está afastado do Senhor? Você tem muitas informações a respeito de Deus, mas nenhuma delas você aplica. Você sabe que a pornografia é pecado e você está aprisionado dela, a mentira é pecado e você mente. Você sabe tudo, mas você faz. Você precisa parar de ser omisso nesses lugares, assumir a sua responsabilidade e ser liberto de uma vez por todas dessas prisões. Foi para isso que Deus te trouxe você aqui nesse lugar. Então nessa noite, cara, eu quero orar. Não por vocês, eu quero orar com vocês. E a minha oração nessa noite é que aquilo que você começar aqui nesse lugar, que você vai começar algo com Deus aqui hoje, você não pare de fazer, mas que você dê continuidade. Que você volte para a Bíblia. Cara, se você não conseguir sozinho, me procura, eu te ajudo. Você pode ter certeza disso. Eu te ajudo. Mas não carregue mais a sua cruz como uma vítima, cara. Não divida a glória que Deus derramou sobre a tua vida. Só de você respirar, isso já é uma dádiva. Não entregue isso para o diabo nem para o pecado. Usufrua disso com Deus e em Deus. Sabe? A Bíblia fala que para a gente viver a vontade de Deus, a gente tem que abrir a mão da nossa. Também fala que para a gente experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tem que haver uma renovação do nosso entendimento.
É Deus trazendo clareza, novo, para esse entendimento velho caído. Então, nesse momento, eu quero convidar você a orar comigo. Peço que você curva a tua cabeça. Eu peço que você feche seus olhos. Eu peço que você comece a pensar. Eu peço que você comece a conversar com você mesmo e que você comece a se fazer essa pergunta: o que eu me tornei? Quem eu sou? Quais são os desejos que eu tenho? Sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou prepotente, eu sou um prostituto, eu desejo a mulher dos outros, eu sou mentiroso, eu sou invejoso. Quem eu sou? Eu quero que você comece a ter essa reflexão e perguntar para si mesmo: o que eu me tornei? O que eu me tornei? Para onde que eu estou indo? Como que eu estou indo? Com que tipo de mente, com que tipo de coração, com que tipo de intenção? Eu peço que você comece a trazer clareza à tua mente nesse momento. Porque eu vou orar, cara, e eu vou pedir o Espírito Santo para mostrar para você que essa realidade que você vive hoje não é a verdade que Deus escreveu ao teu respeito. Eu quero que fique bem vivo dentro de você agora, nesse exato momento, que você se tornou. Sabe aquele lance que você vai chegar em casa agora à meia-noite, não vai ter nada para fazer, e você vai pegar o teu celular e você vai assistir alguma coisa que te dá prazer? É isso que você se tornou? Sabe aquela mulher que te dá prazer, que está lá naquele filme pornô? Deixa eu te falar algo a respeito dela. Ela é tua irmã em Cristo, cara, ela também é filha de Deus. E se aquela mulher chegou nesse nível de estar em frente de uma tela, fazendo sexo com homens, para gerar prazer em quem assiste, essa mulher está mais aprisionada e mais nas garras de Satanás do que você. E você sabe o que continua mantendo essa mulher e esse homem aprisionada nesses filmes pornôs? É você que assiste, cara. Você só contribui para ela se manter nesse lugar. Não, cara, eu não quero gerar prazer. Eu não quero ter prazer com prisões de irmãos que estão aprisionados por Satanás. Não, eu vou substituir esse prazer. O Senhor me instruiu que eu venha, que eu possa gerar prazer, ter prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Não é ter prazer com as trevas, não é ter prazer com a pornografia, não é ter prazer com o dinheiro lícito, não é ter prazer com as drogas, não é ter prazer com os vícios, com as bebidas. Não. O Senhor me instruiu que eu deveria ter prazer na sua lei e nela meditar de dia e de noite. Ah, Senhor, mostra para nós quão distante nós estamos do Senhor, Pai. Mostra para nós a nossa omissão, Senhor. Senhor, eu estou cansado, Pai, de estar em mesa com casamentos destruídos, Senhor. Filhos aprisionados por causa de omissão, Senhor. Pai, o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, ó Pai, com um propósito, Senhor, e a minha oração é que esse propósito seja concluído, Pai. Não importa a força das trevas, não importa o quão aprisionado estejamos, Senhor. O Senhor tem o poder, Pai, de nos livrar, Senhor, de nos libertar desses lugares. A tua morte declara que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Pai. O Senhor disse que o Senhor veio em missão a essa terra buscar e salvar aquilo que perdido está. Muitos de nós nos perdemos do Senhor, Pai. Muitos de nós não sabemos nem mais o que estamos fazendo, Senhor. Muitos de nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e perguntamos: Senhor, o que é minha vida? O que eu me tornei, Senhor? Já não faz mais sentido a forma com que eu vivo, Senhor. Pai, nós clamamos a emenda do Teu Espírito Santo nessa noite, nos liberta, Senhor.
Nos arranca das nossas prisões, nos arranca da omissão, nos arranca do vitimismo, nos arranca, Senhor, das prisões que nos aprisionaram, nos arranca do lamaçal de pecado, do lodo e nos transporta, Senhor, para a sua vida, para a sua luz, Pai. Pai, todo selo de rejeição, Senhor, todo domínio das trevas, ó Pai, arranca de nós. Todo viciado, todo omisso, todo procrastinador, ó Pai, todo orgulhoso, prepotente, todo soberbo, todo mentiroso, todo elo de prostituição, Senhor, arranca do nosso meio, Senhor. Pai, nos ensina a ser homem, Senhor, porque a submissão é só para os homens, ó Pai. Meninos não se submetem, Senhor, porque eles carregam consigo o senso da rebeldia, Senhor. Nos ensina a nos submeter, Senhor, ao seu amor. Nos ensina a confrontar o nosso pecado, Senhor, e não simplesmente orar para o Senhor nos tirar desse lugar, porque não é sobre o Senhor nos tirar, é sobre nós sairmos, Senhor. Porque o Senhor só nos tira da escravidão, e da escravidão o Senhor nos tirou tanto que o Senhor nos fez seus filhos, Pai. Mas eu entendo, Senhor, que da Babilônia somos nós que temos que sair, Senhor. Do pecado somos nós que temos que sair, Senhor. O Senhor nos instruiu na sua palavra, o Senhor nos deu uma ordem: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, por favor, Senhor, nos ensina o caminho do temor, ó Pai. Nos ensina o caminho do arrependimento, Senhor. Pai, a todas as esposas cansadas desse lugar, Senhor, devolva para ela um marido santo, Senhor. Devolva para ela um marido que vai puxar a fila da casa. Devolva para essa mulher um sacerdote. Devolva para essa casa um profeta, Senhor. E esse homem com elo de sacerdócio e profeta, ele vai chegar diante do Senhor como um sacerdote. Ele vai dizer: Senhor, essa é a minha casa. Senhor, essa é a minha esposa. Senhor, esses são os meus filhos. E quando ele sair desse lugar de sacerdócio, ele vai entrar na sua casa como um profeta e vai dizer à sua casa: esposa, esse é o meu Deus. Meus filhos, esse é o meu Deus. Ele vai ser o elo, ele vai ser a ponte, ele vai ser literalmente o fundamento da sua casa, Senhor. Tu nos induza nesse lugar, Pai. Devolva os pais, Pai, para as casas. Devolva os maridos para as esposas, Senhor. E eu quero ouvir testemunhos, Senhor, de esposas, como eu já ouvi nessa mesa. Pastor, o que o Senhor fez com meu marido, pastor? Meu marido é outro homem. E eu poder falar: não fui eu, foi o próprio Senhor que ouviu as suas orações, que tocou na sua casa, que tocou na sua família. O que o seu marido fez foi só se submeter. Pai, eu oro sobre isso porque eu creio nisso, Senhor. Eu profetizo mentes sendo transicionadas nesse lugar. Eu profetizo os omissos sendo envergonhados nesse lugar. Eu profetizo os procrastinadores sendo envergonhados nesse lugar, dizendo: eu não vou ficar nesse lugar. Esse lugar não me terá mais, mas eu vou me levantar como marido. Eu vou me levantar como pai. Eu vou me levantar como uma coluna forte da minha casa. Todos os dias a minha casa vai ter oração. Eu vou colocar a mão sobre a cabeça dos meus filhos e vou deliberar bênçãos sobre eles. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Eu vou ensinar a minha casa a adorar a Jesus, a dar graça a Jesus por todas as coisas, porque Jesus será o governo da minha casa, porque essa vai ser a minha conduta a partir de hoje, Senhor. Que se levante os homens de justiça, Senhor. Que se levante os homens que vão honrar o Senhor. Que se levante os homens que vão voltar a proclamar: eu sou a imagem e a semelhança do meu Deus aqui nessa terra, Pai. Eu profetizo homens curados, ó Pai. Eu profetizo homens de caráter. Eu profetizo homens valorosos.
Eu profetizo homens segundo o teu coração nesse lugar. Eu profetizo homens cheios do Espírito Santo sobre esse lugar. Eu profetizo homens desejando um episcopado nesse lugar. Eu profetizo homens desejando se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, Senhor. E que nós como homens venhamos desejar ter um encontro com o Senhor na nossa consciência, Pai. E que haja uma transformação. Que haja uma transição. E que sejam esses homens, no nome de Jesus, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Essa é a oração que eu faço nessa noite, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.